Bem, amigos, estamos aqui efetivamente gravando o nosso primeiro vídeo a respeito de um tema para o nosso canal. Vamos falar hoje sobre os efeitos indiretos do impeachment, o processo de impeachment que vem sofrendo a presidente Dilma Rousseff. A gente vai se ater apenas à questão da substituição e da sucessão para o cargo de presidente e vice-presidente, diante da situação que hoje a gente está vivendo e acompanhando. Não vou falar sobre o mérito do processo de impeachment, não é o objetivo aqui nesse momento. Vou me ater apenas à questão de quem assume a nossa presidência caso a Dilma ou até mesmo Michel Temer venham a ser cassados ou julgados pelo TSE. Essa previsão se encontra na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, que a gente chama de Carta Magna do Brasil, e está previsto do artigo 76 e seguintes: quem substitui o presidente, quem sucede. Vale salientar que a substituição ele é um processo temporário, se dá no caso de impedimento do presidente ou do vice-presidente, onde existe uma linha sucessória prevista na Constituição. Primeiro vem o presidente da Câmara, hoje o Eduardo Cunha, em seguida o presidente do Senado, Renan Calheiros, em terceiro lugar o presidente do STF, hoje o Ricardo Lewandowski. Estes assumem de forma temporária, seja substituindo ou sucedendo também de forma temporária, conforme iremos falar lá na frente. O vice-presidente tem essa função de assumir, ou seja, de substituir a presidente caso esta esteja afastada, seja uma vacância do seu cargo, que se dará, por exemplo, na procedência do processo de impeachment, ou no caso de impedimento, ou também quando a presidente precisar se ausentar do país. Isso é a substituição, conforme falado um pouco atrás, que pode ser feito também pelos outros três que é previsto na Constituição. De forma definitiva, há apenas a sucessão para o vice-presidente. Caso o Senado hoje aceite e julgue o processo de impeachment, primeiramente aceitando, a presidente é afastada por 180 dias. Aí haveria uma substituição temporária pelo vice-presidente Michel Temer. Nesse tempo aí, o Senado faz o julgamento pela procedência condenatória, ou seja, a cassação da Dilma, e aí o Michel Temer assumiria, faria aquele processo de sucessão definitivo até 31 de dezembro de 2018. E nesse espaço aí, dos 180 dias, aí seria uma substituição. Somente com a procedência do julgamento é que haveria a sucessão. Vale ressaltar que existe no TSE hoje, um processo contra a chapa Dilma e Temer por algumas fraudes, alguns problemas que ocorreram na eleição de 2014. E se esse processo for julgado, há uma previsão aí, inclusive essa semana determinou-se o início de produção de provas pela acusação. Aí o processo sendo julgado e sendo também procedente, estariam afastados aí de forma definitiva Dilma e o Temer. Aí assumiria um dos três já falados, dando preferência à própria Constituição, ao presidente da Câmara. E aí seria assumindo de forma temporária, substituindo de forma temporária o último cargo vago, no caso o do vice-presidente, se for acontecer o processo de impeachment, ou dos dois ao mesmo tempo se ocorrer o processo de cassação no TSE. E assumindo o presidente da Câmara, este tem 90 dias, caso isso ocorra até 31 de dezembro de 2016, para convocar novas eleições, onde a população irá eleger um novo presidente e um novo vice-presidente. Se isso vier a ocorrer após 1º de janeiro de 2017, assume um dos três por 30 dias. E aí
convoca-se eleições indiretas que será realizada pelo Congresso Nacional e também é eleito um presidente e um vice-presidente. Em ambas as situações, esse mandato, chama-se de mandato tampão, será até 31 de dezembro de 2018. Porque se nós conseguirmos manter a ordem constitucional normal, em 2018 nós teremos eleições para os cargos aqui em debate. Tendo em vista que hoje existe, inclusive, projeto de emenda à Constituição já iniciada no Senado, para que nós tivéssemos antecipações de eleições. Então, fugiria a regra aqui do que nós estamos falando. Vamos aguardar esses fatos, se vai proceder essa emenda à Constituição. 29 senadores propuseram isso no Senado essa semana e agora vai para as comissões do Senado para avaliar. Aí, nós vamos aguardar se isso vai proceder e teremos aí, caso isso consiga realmente dar seguimento no Senado, uma eleição antecipada para presidente, e aí nós teríamos a quebra da ordem constitucional que nós temos hoje. Outro fato interessante que a gente sempre vê aí comentando nas redes sociais é se o Tiririca teria chance de assumir a presidência do país, já que muita gente diz que o Tiririca, por ter sido o deputado mais eleito com o maior número de votos do país, poderia sim entrar naquela linha sucessória. Isso não é possível. Com esse argumento, não. O Tiririca, deputado federal pelo estado de São Paulo, poderia sim chegar à presidência do país na seguinte situação. Como todos nós sabemos, o presidente da Câmara hoje, Eduardo Cunha, existem alguns processos contra ele no STF, no Conselho de Ética da Câmara, pedindo sua cassação. E ele sendo cassado, automaticamente será afastado da presidência. Teria que haver aí uma eleição para eleger um novo presidente da Câmara, e o Tiririca pode sim se candidatar e, por que não, ser eleito um presidente da Câmara, e assim ele entraria naquela linha sucessória, sendo, vamos dizer, entre aspas, o segundo da linha, o primeiro da linha depois do vice-presidente, e chegaria sim à presidência do país. Vale ressaltar que o cargo de presidente ele é privativo ao brasileiro nato, aquele nascido aqui, registrado aqui como brasileiro nato. E o Tiririca é sim um brasileiro nato, então também se encaixaria nessa situação. Então é isso, meus amigos. A despeito de toda essa situação que nós estamos vivendo, dessa zona cinzenta, juridicamente e politicamente falando, esses são os fatos que estão previstos na nossa Constituição. Qualquer brasileiro pode ler, está lá previsto no artigo 76 e seguintes da nossa Carta Magna, e verificar de forma objetiva, de forma direta, essa situação que hoje se dará na presidência da República Federativa do Brasil. Vamos aguardar aí os próximos lances, entre aspas, e ver se confirma ou não a nossa ordem constitucional normal. Agradecemos aí o tempo dedicado de vocês, pedimos que possam, porventura, comentar, se quiserem perguntar, podem ficarem à vontade. Vamos estar disponibilizando o link aqui do vídeo também no Facebook, e fiquem bastante à vontade para comentar e se quiserem questionar a nossa fala. Muito obrigado.